queridos, nós vamos hoje estudar mais uma porção da palavra. Nós estamos estudando as 10 evidências que tornam possível e mostra um novo convertido. Estudamos o nascer de novo, uma revolução espiritual e comportamental na vida da pessoa. As nossas vontades são transformadas pelo Espírito de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma nova atitude em relação ao perdido pecador é a quarta. E hoje nós vamos estudar uma nova disposição para obedecer a Deus. Queridos, esta é uma das evidências mais tristes do cristianismo em toda a existência humana, em toda. É quando as pessoas deixam de ouvir Deus. Mas quando você converte, que aquilo entra, a palavra de Deus te transforma. Eu preciso evidenciar uma nova atitude com relação ao mandado de Cristo para mim, as suas ordens, os seus imperativos. A obediência é o carro-chefe de um novo convertido. Preste bem atenção nisso. A obediência é o carro-chefe, sobrepor todas as dificuldades espirituais, morais, sociais, familiares, que por certo virão, você tem que ultrapassar simplesmente por obedecer o Senhor pela fé. No dia a dia, somente a obediência à vontade de Deus, a sua palavra, é que faz verdadeiramente e vai nos credenciar a dizer que eu sou um cristão. Ora, como é que eu tenho um Pai Santo, maravilhoso, poderoso, Salvador, e eu não lhe presto obediência? Se você perguntar a qualquer pai do mundo, pai biológico do mundo, o que eles mais querem de seus filhos, todos vão dizer uma só coisa: a obediência. Não precisa nada, você não precisa dar dinheiro, você não precisa correr atrás de nada, mas se você obedecer o pai, a mãe, você é feliz com o filho que você tem. E o retrato de nós com Deus é o retrato de nós com os nossos pais. Nós tratamos Deus como nós tratamos o nosso pai biológico. Quando eu fui criado, na minha adolescência, eu tinha limites. O meu pai dizia comigo com 18 anos, olha, 10 horas esteja em casa. 10 horas nós estávamos lá. Pai, eu posso ir? Dizer, não, acabou o problema, não tinha mais problema. Quando meu pai dizia, está lá na rua, já está na hora de dormir, nós íamos dormir. Então eu aprendi a submeter uma ordem paterna. Quando eu me converti, eu trouxe aquela bagagem de relacionamento com meu pai. Como é difícil as pessoas que não tiveram pai, foi criado só por mãe, obedecer uma voz masculina. Muito difícil. Porque eles não tiveram. Eu me lembro, comentando aqui com os irmãos, uma irmã chegou na igreja e eu dei uma bronca com ela. Ela disse, nunca ninguém falou isso comigo. Mas porque ela morava só com a mãe e mandava em casa. Um problema muito sério de obedecer a Deus, porque a voz paterna precisa ser obedecida. A obediência, vocês sabem, queridos, por que surgiu esta palavra, cristão? Em Antioquia, pela primeira vez, diz a palavra de Deus, olha bem como surgiu essa palavra cristão. E partiu Barnabé de Tarso para Tarso, a procurar Saulo, Atos capítulo 11, 25 e 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia. Por um ano reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Agora eu pergunto, por que eles foram chamados cristãos? É porque o povo conhecia o caráter de Cristo, a sua andança, os seus feitos, a sua fala, o seu comportamento, e os discípulos representavam isso com uma classe tremenda. Será que Jesus hoje, com tudo aquilo que ele representa, eu e vocês, temos condições de chegar a dizer, eu sou um cristão? Pelo comportamento, pela vida, de atitude, pelas palavras, pela a maneira de onde eu vou, com quem eu ando, o que eu falo, o que eu prego, o que eu ensino para as pessoas. Então os discípulos foram chamados pela primeira vez cristão, podendo até dizer, nós somos cristãos. Porque nós obedecemos o que Paulo nos ensinou sobre Cristo. Meu Deus, eu fico com dó dos pastores hoje, eles não sabem mais o que prega para a igreja obedecer a Deus. Eles não sabem mais como preparar um sermão para motivar a igreja, se a igreja não quer ser motivada. Então a nossa palavra hoje é a seguinte: a quinta é ter uma disposição para obedecer. A disposição de obedecer começa no interesse de ouvir. Você precisa primeiro ouvir para discernir o que tem para ser obedecido. A palavra ouve não quer dizer escuta, e sim se interessar pelo que ouviu. Guardar, depositar aqui e obedecer. Quantas coisas você já escutou? Mas não deu nem. Nós escutamos os carros passando aí, não nos influencia. Mas quando eu ouço alguma coisa diferente, eu preciso conectar mais aguçado para que eu descubra o que é. Isto em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 2 e 3, diz assim: João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Deus, de Cristo, quanto tudo que ele ouviu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam, as quais nela está escrito, e está dizendo, pois o tempo está próximo. Eu preciso ouvir, guardar e obedecer. Não é esse guardar que a Bíblia traz. Antigamente tinha uma palavra, poucos de vocês vão entender, chama tuia. A tuia é que os antigos guardavam os alimentos para o ano, então ele ia tirando e consumindo, não é entulho, é uma tuia. Então, um alforje, você guarda a palavra, que quando você precisar, você lembra, a palavra diz isso, e eu estou fazendo aquilo, e eu preciso obedecer. O verdadeiro cristão, convertido, ele não mente, ele não é mentiroso. Sabe? Sempre ele está com testemunho. Colossenses, capítulo 3, 9. Eu creio que eu não escrevi ele aqui, mas eu vou ler para você. Colossenses 3, 9, diz uma coisa muito linda, maravilhosa. Ele diz assim, olha bem o que ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. O que é mentir? É viver uma vida de aparência. É dizer de um cristianismo sem obediência, você está mentindo.
Tiago diz, falai de tal maneira procedei. Você é cristão? Procede como um cristão. Qual é a melhor coisa do mundo para um cristão? Obedecer ao seu mestre. A alegria do Senhor está escrito em Ezequiel 15. Pois nós vamos ver. Meus queridos, quando nós nos convertemos, o nosso espírito entra em comunhão com o Espírito de Deus, nos trazendo uma convicção determinante de fé, testificando que agora eu sou de Deus. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo traz uma convicção fulminante, uma convicção determinante de fé. E esta fé vai testificar que eu sou filho de Deus. E eu tenho prazer em obedecer o meu Deus. Eu tenho alegria de obedecer ao meu Deus. Eu tenho alegria de fazer as coisas que Deus determinou para mim fazer. Uma revolução. A minha vida, todas as nossas vidas. Agora testificando que eu sou de Deus. A minha vida se limita em obedecer. Como é difícil, irmãos. Como é difícil ser cristão obedecendo o Senhor. Igual eu falei, nós não sabemos a que pregamos. As pessoas já têm conclusões tomadas nas suas mentes, quanto que vai fazer, quanto que vai planejar, sem consultar o Senhor. E tem muita gente pensando que Deus só responde sim, sim, sim. Isso não é verdade. A resposta de Deus é tríplice. É não, espera e sim. Tem gente que quando não recebe a resposta diz, Deus não me respondeu. Como que não respondeu? Tu não está em sintonia para saber que não é da vontade dele. Tu é que não está descobrindo. Mas ele respondeu. Paulo diz assim, por 3 vezes orei ao Senhor para que me tirasse o espinho na carne. E ele diz, a minha graça te basta. Ele diz, eu não vou te atender. Ana orou pedindo um filho e ele disse, vou lhe dar, mas espere, vai custar um pouquinho. E Elias orou para que não chovesse e não choveu. Então Deus faz isto. Ele tem 3 respostas, como nós também temos. Não é só uma. Esquece que Deus tem só uma resposta, ele tem 3 respostas. Não, espera. E sim, meus queridos, em Romanos, capítulo de número 8, diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você sabe o que é guiado? É uma pessoa que não tem possibilidade de passar na frente, de tomar decisões, sem a consulta de Deus. Você é guiado pelo Espírito que você é meu. Me obedeça. Se você me obedecer, eu vou te guiar. A Bíblia diz, João, que o Senhor é o pastor, ele chama as ovelhas pelo nome, elas ouvem e elas seguem. E aquelas que não são dele, não os ouvem. Impressionante. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Entrem em sintonia agora, o meu Espírito com o Espírito de Deus. Nós vamos andar juntos. Todos os dias, quando eu vou orar pela manhã, eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, pela minha iniquidade, e que eu entre na presença dEle em companhia da santidade do Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo. Porque ele é meu advogado de defesa e de acusação. Ele está aqui todo dia sabendo o que é que eu faço. Ele vai testificar de mim. E eu sei disso. Eu tenho essa consciência. Eu não preciso você, ninguém falar nada. Eu sei que o Espírito Santo mora dentro de mim para dar testemunho da minha vida. E da sua também. Queridos, versículo 17 diz assim, se com eles sofremos, também com eles nos glorificaremos.
somos glorificados. Seremos glorificados. Nós não fomos nascidos só para sofrer, não. Vai ter um dia que a glorificação vai chegar para nós. É essa, Deus não prometeu carro, nem fazenda, nem dinheiro, nem emprego, nem uma família ajustada. Que não tem ninguém na Bíblia que tem família ajustada, só se for Davi, com aqueles filhos lindos. Jacó, com aqueles filhos maravilhosos. Ninguém teve. Mas tinha alguém ali que obedecia, que respeitava o Senhor. Ah, queridos, a disposição para a obediência muda totalmente a minha vida, a maneira de viver. O que eu vou falar, eu preciso pensar, o Senhor aprovou o que eu vou falar? Nós falamos demais sem pensar, porque nós achamos que sabemos demais. E aí nós vamos nos arrependermos. Quando nós obedecemos, muda totalmente a maneira de encarar as necessidades do meu próximo. Quantas vezes nós podemos comprar alguma coisa para alguém necessitado, nós não temos coragem. Nós temos condições de ajudar alguém com pouquinho. Chorar com os que choram. Carrega as cargas dos outros. Não, deixa para lá. A minha já está grande demais. Mas a do outro está pior do que a nossa. Ele não tem emprego, ele não tem família, ele não tem comida, ele não tem casa, ele não tem nada. E nós estamos chorando de barriga cheia. Queridos, as minhas atitudes se revestem de grandeza diante de Deus. Quando nós obedecemos Deus, nós nos tornamos grandes e úteis aos outros, ao próximo. Nós tornamos mais lindos. Embora rejeitado por um pouco, que não gosta disso. Mas Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Se você praticar isso, está praticando a vontade de Deus, não tem ninguém que vai lhe prender. Ninguém vai lhe colocar na cadeia porque você tem paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você tem um domínio próprio da situação, porque o Espírito de Deus está aqui. Eu sei controlar as minhas vontades. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões com consciência. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Você sabe o que é andar no Espírito? É sempre estar vigilante, em que eu posso ofender a presença do meu Deus. O lugar onde eu vou, o que eu visto, o que eu como, o que eu falo, o que eu penso, as minhas atitudes, as minhas ações. Eu preciso, o Espírito de Deus me falar, você vai ferir a presença de Deus. Resguardo disso. Meus amados irmãos queridos, é óbvio que em nossas vidas temos por capricho colocar mau gosto, dificuldade, tudo para evitarmos obedecer. Nós temos justificativa para tudo. Não deu certo, fulano atrapalhou, não funcionou, eu não pude. Tudo nós temos, sinceramente, dentro do contexto da nossa vontade. Os caprichos nossos, de justificar o injustificável. O que justifica você não obedecer ao Senhor? Você pode me dizer? O que te justifica você falar não para o Senhor? Porque Deus jamais vai falar para mim, para você, fazer alguma coisa que nós não damos conta. Jamais. Seria covardia de Deus te dá uma tarefa que você não dá conta. Por isso, em Eclesiastes diz, tudo que te vier,
nas mãos para fazer, faz conforme as suas forças. Você não dá conta de fazer grande, faz o pequeno. Mas nada eu não te chamei para você não fazer. Eu tenho uma tarefa para você só descobrir. Mas eu tenho. Meus queridos, Deus em nossas vidas, mas quando atentamos para obedecer, é o melhor caminho para a vida de um cristão, é obedecer Deus cegamente. Eu não tenho coragem de obedecer ao meu pai biológico, a minha mãe, em tudo. Porque eles podem causar problema na minha vida, mas Deus não. Para meu pai e minha mãe, eu posso dizer, ó, isso aí não. Isso está indo contra a vontade do meu Deus. Você vai ficar triste, mas eu não vou fazer. Agora, Deus jamais, eu posso dizer isso para ele, porque jamais ele vai me dar uma tarefa que vai contradizê-lo e vai jogá-lo contra ele próprio. No capítulo de número 6, 5 a 9 de Isaías, teve uma disputa de Deus com Jeremias, com Isaías. Deus foi chamar Isaías e disse, não, eu sou um camarcinho que habito num povo do lábio puro, eu não dou conta, eu ponho dificuldade para tudo. Senhor, Senhor, me perdoe, arruma outro. Minha boca é impura, habito junto de um povo de impuros lábios, e o Senhor desce ali e queima a boca com uma tenaz. E o Senhor disse, a quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui. Mas primeiro ele teve que purificar. O que tem de gente querendo fazer as coisas para Deus sem responsabilidade da pureza de Deus, não adianta. Deus não vai aceitar o que você fizer por sua própria conta. Se você não santificar, não mudar, não obedecer. Por isso, de vez em quando nós vimos na igreja, eu faço tudo na igreja e ninguém vê. Ó o problema. Ó o problema. Porque as pessoas estão procurando glória humana. Meus queridos, que mais? Que mais predomina no meio cristão? Que tira-lhe a coragem de obedecer a Deus? Sabe o que é? É o medo. O cristão tem medo de tudo. Ele tem medo de morrer. Ele tem medo das pessoas abandoná-lo. Ele tem medo de ser criticado. Ele tem medo de tudo, de todos. Perde a bravura e a coragem de morrer por Cristo, porque tem medo. Ainda pensa, não, se eu não fizer, Deus vai perdoar. Eu sei que Deus perdoa, mas Ele não vai inocentar a sua culpa, meu amado. Medo de sofrer. Medo de desprezo. Nós temos medo de perder amigos, medo de perder parentes, pessoas que talvez seria bom não ter nem conhecido. Tem muitas pessoas que têm que sair da nossa vida. Tem. Até parente mesmo tem que sair da nossa vida. Para que você viva em paz com Deus e deixe ser infernizado. E Jesus sai do meio da parentela e diz, o profeta de casa não tem honra. Agora você quer ter honra, quer enfiar a Bíblia goela abaixo do seu parente. Larga esses bichos aí para outro pregar para eles. Você está cuidando de bicho, moço, você está te matando. Larga aí, Jesus, ó. Nós não. Nós queremos ser melhor do que Cristo. Eu preciso pregar para minha família. Você vai causar confusão tremenda. Desgaste que não precisa. Medo de dizer, de ser banido do meio.
Quando eu era jovem, adolescente, tinha um grupo muito fantástico, a gente andava junto. Mas só trem errado, nós tínhamos medo de ser banido do meio. O dia que eu fui banido foi a melhor coisa da minha vida. Foi o dia que eu converti. Acabou aqueles amigos podres que achavam que eram insubstituíveis. Nós temos parentes que matam a gente, você pensa que eles são insubstituíveis. Larga essas coisas para lá. Ora por eles e pronto. Medo de ser banido, mas não tem medo de desobedecer a Deus. Isso é muito triste, muito triste. Nós não temos medo e nem respeito de desobedecer ao Senhor, com classe. Você pode fazer, irmão? Não posso não, porque eu tenho alguma coisa para fazer, minhas coisas em primeiro lugar, minha família, e depois eu faço para Deus. É assim que nós vivemos. Que dia que eu vou ter disposição? Oh, Deus, o Senhor vai ter minha hora que eu puder, tá bom? Você já pensou se Deus fizesse assim conosco? Eu vou lhe atender a hora que eu puder. A hora que eu tiver um tempinho para você. Estaríamos no inferno. A Bíblia diz em Malaquias: vocês não são destruídos porque eu não mudo. Isso é Deus falando. Eu não mudo. Porque se eu mudasse, meus queridos, veremos o que explica o texto de Ezequiel sobre obediência. Deus manda Saul numa guerra. Ele disse: vai lá, você mata todo mundo que estiver lá. E Saul escolhe um despojo, os mais bonitos, para oferecer para o Senhor. Nós temos assim, gente na igreja. Eles querem dar as suas coisas bonitas para Deus, mas aquilo é só fachada. Que não tem obediência, não tem respeito. Não tem nada. Aí chega na igreja, aquela polpa danada, aquela casca, igual aquela oliveira que o Senhor foi lá pegar o fruto, a figueira. Chegou lá, não tinha nada, só casca, só beleza, e não vai lá mais nada, porque eu não suporto a aparência na minha presença. Secou. Nós temos bilhões de figueiras nas igrejas só de aparência. Não obedece nada. Mente tudo que vai fazer, mente. Estava acompanhando um rapaz ali numa loja, crente, e alguém falou assim: você me dá um produto seu assim, assim. Eu falei: eu não tenho, rapaz. Aí chegou um colega meu, ele deu o mesmo produto para o cara. Precisa você fazer isto? Precisa você mentir, bater na cara de Deus? E briga se você falar que é atitude errada. Eu não dou, por isso que as pessoas acham que eu sou bruto. Você pode me dar, rapaz, eu não posso, esse aqui não. Acabou o problema. Mas eu dizer que eu não tenho uma coisa que eu tenho, e quer dar lição de moral nos outros. Eu quero pregar um evangelho. Você não tem um evangelho. Esse evangelho é do diabo. Olha bem o que Deus fala através de Ezequiel a Saul. Versículo 15 do capítulo 15. Respondeu Saul: de Amaleque trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrifício do Senhor teu Deus, o resto, porém, destruiu totalmente. Então disse Samuel: espera, e te declararei o que o Senhor disser
esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Olha bem, o caba foi, fez o que não devia, e ele falou, eu vou passar para você só o que Deus mandar. Isso é obediência. Aí ele diz assim, prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor o teu caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, e os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los todos. A ordem de Deus para Saul é essa, mata tudo. Ele vai e tira o melhor do despojo. Vamos acompanhar aqui o versículo 22. Versículo 21. Mas o povo tomou o despojo, ovelha, bois, e o Senhor, o melhor e o designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o melhor que obedecer a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiro. Por que você fez essa rebelião? Olha, para mim obedecer é melhor do que você estar se matando. Você está se sacrificando por uma coisa. Eu me lembro do capítulo 1 de Isaías, quando o Senhor falou com Sodoma e Gomorra, disse, quem mandou vocês entrar nos meus átrios? Eu não suporto a pregação, ajuntamento solene com a iniquidade. Os seus cultos me aborrecem. Você sabe o que é iniquidade? É pecado de estimação. Você está aqui cheio de pecado, querendo que eu ouça o seu culto. Você está me ferindo. Você está me deixando com nojo da sua do seu culto prestado. Não é assim hoje? As pessoas estão fazendo os seus cultos achando que Deus está aplaudindo. É dança para ali, é dança para acolá, é música gospel, é levantando a moral do homem acima de Deus, e o povo está achando que está tudo bom. Ele disse, olha, vocês me obedecem? Eu cheguei numa igreja uma vez, tinha um grupo de coreografia, eu não sei para que é aquilo, que é a maior palhaçada que tem numa igreja. E aí eu disse, não tem problema não, vocês vão continuar a coreografia, eu quero vocês todo dia, 6 horas, orando comigo, por esse grupo. Acabou! Porque eles queriam apresentar, não era glorificar nem adorar Deus, queria fazer uma apresentação para a igreja. Acabou! Ninguém ia orar. Acabou! Todo dia, 6 horas, eu estarei aqui com os adolescentes orando por o grupo, essa coisa esquisita aí. Eles não querem orar, não querem submeter, não querem obedecer, não querem engrandecer, eles querem aparecer. Pergunta esse grupo de coreografia que tu tem na tua igreja, se eles oram, se eles pregam o evangelho, se estudam a Bíblia, se amam a igreja. Vai acabar. Eles estão dando show na igreja. E os pastores querendo esse engodo na igreja com medo de perder membro. Mas não existe isso nas escrituras. Alguém vem me falar, não, ministério de dança. Ministério de dança? Só se for dos capeta. Porque na Bíblia não tem esse ministério de dança. Porque Davi dançou depois de tirar a arca dos filisteus. Você já tirou a arca de alguém?
Nunca ganhou uma alma que tira a arca dos filisteus para trazer para Israel. Ele estava tão eloquente, tão maravilhado, que ele, não sei nem que jeito ele dançou. Fala que ele dançou, ele pulou. Aquilo era um roceiro, não sabia nem dançar. Ele deve ter pulado lá e falou assim, o rapaz está muito alegre. Mas a vitória que ele teve foi a coisa extraordinária. Ele não aguentou. Nós não vamos usar isso para trazer as coisas erradas para a igreja? Paciência. Então, queridos, ficamos aqui. O obedecer é melhor do que sacrificar. Não chega para Deus com aquela carrada de coisa que você tem, de pensamento, de ideias, de projetos. Se você não obedece, não leve nada. Você está perdendo tempo. Primeiro você volta para a tua casa, ora lá pelo menos uns 6 meses pedindo, Deus me ensina a obedecer, me ensina a lhe respeitar. E aí o Senhor vai abençoar o que você tem para fazer para Ele. Do contrário, você vai perder tempo. De Deus não se zomba. Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, para a glória de Deus e a nossa alegria. Amém. Amém, aleluia. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas.